7. Qualquer coisa razoável. Eles estão em chamas. Eles queimam. Eles trazem consigo as trevas e tudo que se vê é que suas peles estão em chamas. Queimam, queimam, queimam. Coletado em Palicheu, ano 172, 21 segundos antes da morte. O indivíduo era um aprendiz de padeiro. Shallan apressou o passo pelo corredor laranja escuro, cujo teto agora estava manchado pela fumaça preta da transmutação de Jasna, assim como o alto das paredes. Por sorte, as pinturas não haviam sido danificadas. À frente, um pequeno grupo de parchemanos se aproximava para remover a fuligem, carregando trapos, baldes e escadas. Todos se curvaram para ela ao passar, sem pronunciar nenhuma palavra. Os parchemanos sabiam falar, mas raramente o faziam. Muitos pareciam mudos. Quando criança, ela achava lindas as estrias de suas peles marmorizadas. Isso foi antes de seu pai proibi-la de conviver com os parchemanos. Ela se concentrou em sua tarefa. Como convenceria Jasna Collin, uma das mulheres mais poderosas do mundo, a mudar de ideia a respeito de aceitá-la como pupila? A mulher era obviamente teimosa. Passara anos resistindo às tentativas de reconciliação dos devotários. Shallan retornou à ampla caverna principal, com seu elevado teto rochoso e seus atarefados e bem vestidos ocupantes. Sentia-se intimidada, mas aquele breve vislumbre do poder do transmutador a seduzira. Sua família, a Casa Davar, havia prosperado em anos recentes e saíra da obscuridade. Isso se devera principalmente à habilidade política de seu pai, que fora odiado por muitos, mas cuja falta de escrúpulos o levara longe. Assim como a riqueza proporcionada pela descoberta de diversas minas de mármore nas terras de Davar. Shallan nunca desconfiara da origem daquela riqueza. Sempre que sua família esgotava uma das pedreiras, seu pai saía com seu topógrafo e descobria uma nova. Somente após interrogar o topógrafo, Shallan e seus irmãos descobriram a verdade. Usando o transmutador proibido, seu pai criava novas minas a intervalos prudentes, o bastante para não despertar suspeitas. O bastante para lhe proporcionar o dinheiro de que precisava para fomentar seus objetivos políticos. Ninguém sabia onde ele obtivera o fabrial que ela agora levava na bolsa segura. Já não tinha utilidade. Fora danificado na mesma noite desastrosa em que seu pai morrera. Não pense nisso, disse a si mesma. O mordomo da casa, que se chamava Luesh, e fora um dos confidentes mais próximos de seu pai, fora treinado a usar o aparato, mas não conseguiu fazê-lo funcionar. As dívidas promissórias de seu pai eram exorbitantes. Os filhos dispunham de pouco tempo, talvez um ano, antes que os pagamentos não efetuados se tornassem notórios. Assim como a ausência do pai. Pelo menos daquelas vezes as isoladas e remotas propriedades da família representavam uma vantagem, fornecendo um pretexto para o atraso nas comunicações. Os irmãos dela estavam tentando, escrevendo cartas em nome do pai, fazendo algumas aparições e espalhando boatos de que o luminobre Davar estava com grandes planos. Tudo para que ela tivesse tempo para pôr em prática seu plano arrojado. Encontrar Jasna Collin, tornar-se sua pupila, descobrir onde ela guardava o transmutador, substituí-lo pelo que já não funcionava. Com aquele fabrial, eles poderiam criar novas minas de mármore e restaurar a riqueza da família. Poderiam criar alimentos para seus soldados. Com recursos suficientes para pagar as dívidas e fazer subornos, poderiam anunciar a morte do pai sem risco de serem destruídos. Shallan hesitou no salão principal, analisando seu próximo passo. O que planejava fazer era muito arriscado. Teria que escapar sem ser implicada no roubo. Embora pensasse muito sobre isso, ainda não sabia como fazê-lo. Mas sabia que Jasna tinha numerosos inimigos. Deveria haver um modo de atribuir a eles os estragos no fabrial. Essa etapa viria mais tarde. No momento,
Shallan tinha de convencer Jasna a aceitá-la como pupila. Era a única opção viável. Nervosa, ela posicionou os braços formando o sinal de necessidade, a mão segura tocando o cotovelo da mão livre, mantida erguida e com os dedos abertos. Uma mulher corpulenta se aproximou. Usava camisa branca bem engomada e saia preta, características de uma criada mestre. Ela fez uma mesura. Luminosa? O Palaneu, disse Shallan. A mulher fez uma reverência e conduziu Shallan para as profundezas de um longo corredor. A maior parte das mulheres ali, inclusive as criadas, usavam os cabelos presos. Shallan sentia-se pouco à vontade com seus cabelos soltos, cuja tonalidade intensamente ruiva tornava ainda mais chamativa. Não demorou, e o grande corredor começou a se inclinar acentuadamente para baixo. Mas, quando os sinos bateram a meia hora, ela ainda conseguia ouvir um repicar distante. Talvez fosse por isso que as pessoas dali gostavam tanto dos sinos. Mesmo nas profundezas do conclave era possível ouvir o mundo exterior. A criada conduziu Shallan até uma imponente porta dupla de aço e fez uma mesura. Shallan dispensou com um aceno de cabeça. Não pôde deixar de admirar a beleza das portas, que exibiam intrincados entalhes geométricos compostos por círculos, linhas e glifos. Era uma espécie de mapa, metade em cada porta. Infelizmente, ela apenas o olhou de relance ao passar, pois não dispunha de tempo para examinar os detalhes. Atrás das portas havia um aposento incrivelmente grande, com altas paredes de pedra polida. A parca iluminação impedia que Shallan distinguisse até que altura iam, mas ela via lampejos de luzes distantes. Acoplados nas paredes havia dezenas de pequenos balcões, semelhantes aos camarotes de um teatro. Luzes suaves brilhavam em muitos deles. Os únicos sons que se ouvia eram virar de páginas e leves sussurros. Shallan pousou no peito a mão segura, sentindo-se pequena diante do magnífico salão. Luminosa? Disse um jovem criado mestre que se aproximara. A senhorita precisa de alguma coisa? De um novo sentido de perspectiva, aparentemente, respondeu ela com um ar absorto. Como... Este aposento se chama véu. É como uma antecâmara do Palaneu, explicou o criado gentilmente. Ambos já estavam aqui quando a cidade foi fundada. Alguns acham que podem ter sido escavados pelos próprios cantores do alvorecer. Onde estão os livros? O Palaneu propriamente dito é por aqui. O criado fez um gesto para que ela o seguisse e a conduziu até uma porta dupla do outro lado do salão. Eles a atravessaram e entraram em um aposento menor, dividido por paredes grossas de cristal. Shallan tateou a mais próxima. A superfície era áspera como pedra talhada. Transmutação? Perguntou ela. O criado assentiu. Outro criado passou atrás dele, conduzindo um fervoroso de idade avançada. Como a maioria dos fervorosos, o ancião usava o cabelo raspado e uma longa barba. Sua singela túnica cinza era atada por uma faixa marrom. Quando ambos dobraram uma esquina, Shallan pôde divisar suas silhuetas através do cristal. Ela deu um passo à frente, mas o criado pigarreou. Vou precisar do seu ingresso, Luminosa. Quanto custa um? Perguntou Shallan, hesitante. 1000 brons de safira. Tanto assim? Os muitos hospitais do rei precisam de muita manutenção, explicou o homem em tom de desculpas. As únicas coisas que Kharbrandt tem para vender são peixes, sinos e informação. Os 2 primeiros itens não são exclusividade nossa, mas o terceiro... Bem, o Palaneu tem a melhor coleção de livros e pergaminhos de Roshar. Mais ainda que o enclave sagrado em Valat. Na última contagem, havia mais de 700 mil textos em nosso arquivo. O pai de Shallan possui exatamente 87 livros. Tá perdendo para mim. Ela lera todos várias vezes. Quanto conhecimento poderia haver em 700 mil livros?
O peso de tanta informação a deixava aturdida. Ela se viu ansiosa para examinar aquelas prateleiras ocultas. Poderia passar meses apenas lendo os títulos. Mas não. Talvez depois de se assegurar que seu irmão estava a salvo, depois que as finanças da casa fossem sanadas, ela pudesse retornar. Talvez. Sentia-se como uma faminta tendo que abrir mão de um pedaço de torta. Onde eu posso esperar, caso uma pessoa que eu conheço esteja aí dentro? A senhora pode sentar-se em uma das saletas de leitura, disse o criado, relaxando. Talvez tivesse achado que ela fosse fazer uma cena. Não é necessário ingresso para isso. Há carregadores parchemanos para levar a senhora até os níveis mais altos, se quiser. Obrigada, disse Shallan, virando as costas para o palaneu. Sentia-se como uma criança novamente, trancada em seu quarto, proibida de correr pelos jardins devido aos medos paranoicos do pai. A luminosa Jasna já reservou uma saleta? Posso perguntar, respondeu o criado, acompanhando-a de volta ao véu, com seu teto elevado e invisível. Ele se afastou às pressas para falar com outros criados, deixando Shallan à porta do palaneu. Ela podia entrar correndo, esgueirar-se pela... Não. Seus irmãos caçoavam dela por ser tímida demais. Mas não foi a timidez que a conteve. Sem dúvida, haveria guardas. Invadir, além de inútil, arruinaria qualquer chance de mudar a opinião de Jasna. Mudar a opinião de Jasna, provar seu valor. Pensar nisso lhe dava náuseas. Ela detestava confrontos. Durante a juventude, sentira-se como se uma peça delicada de cristal, trancada em uma cristaleira para ser exibida, mas jamais tocada. A filha única, a única lembrança da amada esposa do luminobre Davar. Ainda lhe parecia estranho ter sido ela que assumira o controle depois... Depois do incidente. Depois... Ela foi dominada por lembranças. Nambalat machucado e com o casaco rasgado. Ela segurando uma longa espada prateada, afiada o bastante para cortar pedras como se fosse água. Não, pensou Shallan, encostada à parede de pedra, segurando sua bolsa. Não. Não pense no passado. Buscando o consolo em desenhar, ela levou a outra mão até a bolsa e procurou papel e lápis. Mas o criado retornou antes que ela pudesse pegá-los. A luminosa Jasna de fato pediu que uma sala de leitura fosse reservada para ela, disse ele. A senhora pode esperá-la lá se quiser. Eu quero, disse Shallan. Obrigada. O criado a conduziu até um recinto sombrio, onde 4 parchemanos estavam postados sobre uma sólida plataforma de madeira. O criado e Shallan subiram na plataforma, e cada parchemano puxou uma corda presa a uma polia bem acima, içando a plataforma pelo poço rochoso. As únicas luzes que havia estavam fixadas no teto do elevador, ametistas que irradiavam uma suave luz violeta. Ela precisava de um plano. Jasna Collin não parecia ser do tipo que mudava de ideia com facilidade. Shallan teria que surpreendê-la, impressioná-la. Quando o elevador atingiu o andar a cerca de 12 metros do piso, o criado-mestre fez um sinal para que os transportadores parassem. Shallan o seguiu por um corredor escuro até uma das pequenas saletas que se abriam para o véu. Era arredondada como um torreão e tinha um parapeito de pedra encimado por uma balaustrada de madeira que chegava à altura da barriga. Outras saletas ocupadas brilhavam com diferentes cores, conforme as esferas utilizadas para iluminá-las. A escuridão do amplo salão dava a impressão de que flutuavam no ar. A saleta dispunha de uma longa e curva mesa de pedra fixada à parede. Havia também uma cadeira e uma lanterna de cristal semelhante a uma taça. Com um meneio de cabeça, Shallan agradeceu ao criado, que se retirou. Pegou um punhado de esferas e as colocou no recipiente, iluminando assim o aposento. Suspirando, ela se sentou na cadeira e pousou a bolsa na mesa, tentando pensar em alguma coisa, qualquer coisa,
que pudesse persuadir Jasna. Primeiro preciso clarear as ideias, decidiu. Remexeu então no interior da bolsa e de lá retirou um maço de espessos papéis de desenho, um conjunto de lápis de carvão com diferentes larguras, alguns pincéis, penas de aço e aquarelas. Por fim, pegou seu caderno menor, que era encadernado como um códice e continha os desenhos que ela fizera da natureza durante as semanas que passara a bordo do Prazer do Vento. Eram coisas simples, na verdade, mas que para ela valiam mais que um baú cheio de esferas. Ela retirou do maço uma folha de papel, selecionou um lápis com ponta fina e o rolou entre os dedos. Fechando os olhos, fixou uma imagem na mente. Karl Brandt pouco após seu desembarque. Ondas se lançando contra os mourões de madeira do cais. Um cheiro de sal no ar. Homens subindo nos cordames e gritando uns para os outros, animados. A cidade se espraiando pela encosta da colina. Casas empilhadas sobre casas, sem nenhum desperdício de terra. Sinos ao longe, repicando suavemente no ar. Ela abriu os olhos e começou a desenhar. Seus dedos se moviam sozinhos, desenhando primeiramente linhas amplas. O vale escarpado onde a cidade estava situada. O porto. Aqui, quadrados destinados a se transformarem em casas. Ali, um traço para indicar uma curva fechada na via ampla que desembocava no conclave. Devagar, pouco a pouco, ela foi adicionando detalhes. Sombras como janelas. Linhas para preencher as ruas. Esboços de pessoas e carruagens para representar o caos das grandes avenidas. Ela lera sobre como os escultores trabalhavam. Muitos selecionavam um bloco de pedra e trabalhavam nele até obterem uma silhueta aproximada. Depois, aperfeiçoavam o trabalho, cinzelando cada vez mais detalhes, até chegarem às linhas mais finas. Era a mesma coisa em seus desenhos. Linhas maiores primeiro, depois alguns detalhes, depois mais, até as linhas mais discretas. Ela não fora formalmente instruída no desenho a lápis, apenas fazia o que achava melhor. A cidade tomou forma sob seus dedos. Ela construiu linha após linha, traçado após traço. O que seria dela sem isso? A tensão foi se esvaindo de seu corpo, como se escapasse pelas pontas de seus dedos e se introduzisse no lápis. Trabalhando, ela perdeu a noção do tempo. Às vezes tinha a impressão de que estava entrando em um transe, tudo mais se desvanecia. Seus dedos pareciam desenhar sozinhos. Era bem mais fácil pensar enquanto desenhava. Em pouco tempo, ela transferiu suas lembranças para o papel. Satisfeita, ela o segurou diante dos olhos, sentindo a mente calma. A imagem memorizada de Karl Brandt saía de sua cabeça, liberada para o desenho. Ela sentia também uma sensação de relaxamento. Era como se sua mente permanecesse sob tensão até utilizar as lembranças que guardava. Ela desenhou Yalb em seguida, de colete sem camisa, gesticulando para o condutor baixinho que a transportara até o conclave. Sorria enquanto trabalhava, lembrando-se da voz afável de Yalb. Àquela altura, ele já deveria ter retornado ao Prazer do Vento. Teriam se passado 2 horas? Provavelmente. Desenhar animais e pessoas a empolgava mais que desenhar coisas. Havia algo de estimulante em pôr na página uma criatura viva. Comigo ao contrário. Uma cidade eram linhas e caixas, mas uma pessoa eram círculos e curvas. Será que conseguiria retratar aquele sorriso malicioso no rosto de Yalb? Conseguiria mostrar seu ar de contentamento indolente, o modo como ele flertava com uma mulher de posição muito acima da dele? E o condutor, com seus dedos finos e suas sandálias, seu longo casaco e suas calças folgadas, seu estranho linguajar de olhos perspicazes, sua ideia de aumentar a gorjeta oferecendo um passeio turístico em vez de uma corrida. Quando desenhava, Shallan sentia que não estava simplesmente trabalhando com carvão e papel. Ao desenhar um retrato, seu meio de expressão era a própria alma.
Havia plantas das quais se podia remover uma pequena parcela, uma folha, uma haste, plantá-la e assim obter uma duplicata. Quando ela colhia a lembrança de uma pessoa, estava retirando um broto de sua alma, que podia cultivar e fazer crescer em sua página. Carvão para os músculos, polpa de papel para os ossos, tinta para o sangue e textura de papel para a pele. Ela mergulhava em um ritmo, em uma cadência, e o arranhar do lápis era como o som da respiração daqueles que retratava. Esprenos de criação começaram a se reunir ao redor do papel para observar seu trabalho. Como outros esprenos, segundo se dizia, eles estavam sempre por perto, mas geralmente invisíveis. Às vezes era possível atraí-los, às vezes não. No caso do desenho, o talento parecia fazer diferença. Esprenos de criação eram medianos, do tamanho de um dedo, e brilhavam com uma leve luz prateada. Transformavam-se o tempo todo, assumindo novas formas. Em geral, eram formas de coisas que ela vira recentemente. Uma urna, uma pessoa, uma mesa, uma roda, um prego. Sempre com a mesma cor prateada, sempre de tamanho diminuto. Eles simulavam as formas com exatidão, mas se moviam de modo estranho. Uma mesa podia rolar como uma roda. Uma urna podia se despedaçar e se recompor. Seu desenho reunira meia dúzia deles, atraídos pelo ato de criação, assim como um fogo vivo atrairia esprenos de chamas. Ela aprendera a ignorá-los. Eles não tinham substância. Se passasse o braço através de um deles, o espreno se espalhava como areia e depois se reconstituía. Ela nunca sentirá nada ao tocar um espreno. Satisfeita, ela segurou a folha diante dos olhos. Retratara Yalbi, o condutor, em detalhes, contra um vago esboço da movimentada cidade. Desenhara os olhos corretamente. Isso era o mais importante. Cada uma das 10 essências correspondia a uma parte análoga do corpo humano. Sangue para líquidos, cabelos para madeira e assim por diante. Os olhos estavam associados aos cristais e aos vidros. Eram as janelas da mente e do espírito de uma pessoa. Ela pousou a folha. Alguns homens colecionavam troféus. Outros colecionavam armas ou escudos. Muitos colecionavam esferas. Shallan colecionava pessoas. Pessoas e criaturas interessantes. Talvez porque tivesse passado grande parte de sua juventude praticamente em uma prisão. Ela desenvolvera o hábito de memorizar rostos para retratá-los mais tarde, depois que seu pai a surpreendera desenhando os jardineiros. Sua filha? Desenhando retratos de olhos escuros? Ele ficara furioso. Uma das poucas vezes em que direcionara seu infame temperamento contra a própria filha. Depois disso, ela começara a desenhar pessoas apenas quando estava sozinha, usando o tempo ao ar livre para desenhar insetos, crustáceos e plantas dos jardins. Seu pai não se importava com isso. Zoologia e botânica eram atividades adequadas para uma mulher e ia a encorajar a escolher a história natural como vocação. Ela pegou uma terceira folha em branco, que parecia lhe suplicar que a preenchesse. Uma página em branco nada mais era que um potencial, inútil antes de ser usada. Era como uma esfera plenamente infundida, guardada em uma bolsa, o que impedia sua luz de ser compartilhada. Preencha-me. Os esprenos de criação se reuniram em torno do papel. Permaneciam imóveis, como se curiosos, expectantes. Shallan fechou os olhos e imaginou o Jazz na Colin parada diante da passagem bloqueada, com o transmutador brilhando em sua mão. O corredor em silêncio, exceto pelos soluços de uma criança. Criados prendendo a respiração. Um rei ansioso. Uma silenciosa deferência. Shallan abriu os olhos e começou a desenhar com vigor, se entregando deliberadamente. Quando menos estivesse no presente e mais estivesse no passado, melhor seria o desenho. Os dois anteriores haviam sido apenas um aquecimento. Aquele seria a obra-prima do dia,
com o papel preso na prancheta, sustentada pela mão segura. Sua mão livre voou pela página, parando às vezes para trocar de lápis. Carvão macio para um negro profundo como o dos lindos cabelos de Jasna. Carvão duro para os cinza claros, como as das poderosas ondas de luz irradiadas pelas gemas do transmutador. Durante alguns longos momentos, Shallan retornou àquele corredor, observando algo que não devia existir. Uma herege brandindo um dos poderes mais sagrados do mundo. O poder da transmutação, o poder pelo qual o Todo-Poderoso havia criado Roshar, que possuía um nome que apenas os lábios dos fervorosos tinham permissão de pronunciar. Elitanalatili, aquele que transforma. Shallan podia sentir o cheiro do mofo no corredor. Podia ouvir a criança choramingando. Podia sentir o próprio coração batendo ansiosamente. O pedregulho logo iria mudar. Absorvendo a luz das tempestades da gema de Jasna, a pedra renunciaria à sua essência, tornando-se algo novo. Shallan perdeu o fôlego. De repente, a lembrança se dissipou e ela se viu de volta à saleta silenciosa, parcamente iluminada. A folha de papel exibia agora uma perfeita representação da cena, desenhada em preto e tons de cinza. A orgulhosa figura da princesa olhando a pedra caída, exigindo que ela se submetesse à sua vontade. Era ela. Shallan sabia, com a certeza intuitiva de um artista, que aquele desenho era um dos melhores que já fizera. De alguma minúscula forma, ela capturara Jasna Kholin, algo que os fervorosos jamais haviam conseguido. Isso a encheu de euforia. Mesmo que aquela mulher a rejeitasse de novo, um fato não ia mudar. Jasna Kholin se juntara agora à coleção de Shallan. Shallan esfregou os dedos em seu pano de limpeza e ergueu o papel. Distraidamente, notou que já havia atraído dezenas de esprenos de criação. Teria que laquear a folha com seiva de camadeira para protegê-la de manchas e fixar o carvão. Tinha um pouco em sua bolsa. Antes, porém, queria estudar o papel e seu conteúdo. Quem era Jasna Kholin? Não era alguém que se deixasse impressionar, com certeza. Era uma mulher e tanto, mestre nas artes femininas, mas de modo algum delicada. Uma mulher assim apreciaria a determinação de Shallan. Escutaria uma nova solicitação de tutela, caso lhe fosse apresentada adequadamente. Jasna era também racionalista, uma mulher que tinha a audácia de negar a existência do Todo-Poderoso com base em seu próprio raciocínio. Jasna apreciaria a força, mas somente se fosse alicerçada pela lógica. Assentindo para si mesma, Shallan pegou uma quarta folha de papel, um pincel de ponta fina, e abriu seu pote de tinta. Jasna lhe pedira provas de sua capacidade lógica e de redação. Bem, que modo melhor de atendê-la do que fazendo uma solicitação por escrito? Luminosa Jasna Kholin, escreveu Shallan, pintando as letras do modo mais limpo e caprichado que pôde. Poderia usar uma pena, mas um pincel era o mais indicado para o trabalho artístico que ela pretendia produzir. A senhora rejeitou minha petição. Aceitei o fato. Porém, como sabe qualquer pessoa treinada em investigações formais, nenhuma suposição deve ser tratada como axiomática. A argumentação usada geralmente era nenhuma suposição, salvo a existência do Todo-Poderoso, deve ser tratada como axiomática. Mas a frase que ela usara seria mais bem aceita por Jasna. Um cientista deve estar disposto a mudar suas teorias quando os experimentos as refutam. Eu me apego à esperança de que a senhorita trate suas decisões de maneira semelhante, como resultados preliminares dependentes de novas informações. Com base em nossa breve interação, notei que aprecia a tenacidade. A senhorita me cumprimentou por ter continuado a segui-la. Portanto, presumo que não irá considerar esta carta um atentado contra o bom gosto. Aceite-a como prova de meu profundo desejo de me tornar sua pupila
e não como desprezo pela sua decisão manifestada. Shallan levou os lábios ao cabo do pincel, enquanto avaliava a etapa seguinte. Os esprenos de criação se desvaneceram lentamente e desapareceram. Dizia-se que existiam esprenos de lógica que, sob a forma de pequenas nuvens de tempestades, eram atraídos por grandes debates, mas Shallan jamais os vira. Continuou crescendo. A senhorita espera uma prova do meu valor. Eu gostaria de poder demonstrar que minha instrução é mais completa do que nossa entrevista revelou. Infelizmente, não tenho como fazê-lo. Há lacunas em minha compreensão. Isso é evidente e não comporta nenhum questionamento razoável. Mas as vidas dos homens e das mulheres não são mais do que quebra-cabeças lógicos. O contexto de suas experiências é inestimável na tomada de boas decisões. Meus estudos de lógica não alcançam seus padrões, mas até eu sei que os racionalistas têm uma regra. Não se pode aplicar a lógica como um valor absoluto quando se trata de seres humanos. Não somos apenas seres que pensam. Assim sendo, o cerne de minha argumentação é oferecer uma perspectiva da minha ignorância. Não como desculpa, mas como explicação. A senhorita expressou seu desagrado ao saber que uma pessoa como eu foi educada de forma tão inadequada. O que dizer de minha madrasta? O que dizer de minhas tutoras? Por que minha educação foi tão pobre? Os fatos são embaraçosos. Tive poucas tutoras e praticamente nenhuma instrução. Minha madrasta tentou, mas ela mesma não tinha muita. Trata de um segredo cuidadosamente guardado, mas muitas das casas vedenas da área rural negligenciam a educação adequada de suas mulheres. Quando criança, tive 3 tutoras diferentes, mas todas foram embora após alguns meses, citando como motivo o temperamento ou a rudeza de meu pai. Fui deixado à própria sorte no que diz respeito à educação. Aprendi o que pude através da leitura, preenchendo as lacunas por minha natureza curiosa. Mas não tenho capacidade para me equiparar, em conhecimentos, com alguém que tenha recebido uma educação formal e cara. Por que seria esta uma argumentação válida para que a senhora me aceitasse? Porque tudo o que aprendi foi mediante um grande esforço pessoal. O que outras recebiam, eu tinha que procurar. Acredito que, por esse motivo, minha educação, mesmo que seja limitada, possui grande valor e mérito. Respeito sua decisão, mas peço que a reconsidere. O que a senhorita preferiria? Uma pupila capaz de repetir as respostas corretas porque uma tutora muito bem paga as incutiu nela? Ou uma pupila que teve de se esforçar e lutar por cada coisa que aprendeu? Asseguro à senhorita que uma dessas duas dará mais valor aos seus ensinamentos que a outra. Ela levantou o pincel. Seus argumentos pareciam imperfeitos, agora que os analisava. Depois de expor sua ignorância, esperava que Jasna lhe desse boas-vindas? Entretanto, parecia a coisa certa a se fazer, embora a carta fosse uma mentira. Uma mentira feita de verdades. Ela não fora até ali para se beneficiar dos ensinamentos de Jasna. Fora como uma ladra. Isso incomodava a sua consciência. Ela quase amassou o papel. Passos no corredor a fizeram se imobilizar. Ela se pôs de pé com um pulo e se virou, a mão segura pousada sobre o peito enquanto procurava palavras para explicar sua presença a Jasna Collin. Luzes e sombras bruxulearam no corredor e uma figura perscrutou hesitantemente a saleta, segurando uma única esfera à guisa de iluminação. Não era Jasna. Era um homem de 20 e poucos anos usando uma túnica simples. Um fervoroso. Shallan relaxou. O jovem a viu. Tinha rosto afilado, penetrante olhos azuis, uma barba curta e quadrada e o cabelo raspado. Ah, desculpe, luminosa. Pensei que esta fosse a sala de Jasna Collin. Sua voz era educada. E é, respondeu Shallan. Ah, você está esperando por ela também? Estou. Ficaria muito incomodada se eu a esperasse junto com você?
O rapaz tinha um leve sotaque herdasiano. Claro que não, fervoroso. Ela meneou a cabeça em sinal de respeito, então recolheu suas coisas às pressas para que ele pudesse se sentar. Não posso tomar sua cadeira, luminosa. Vou pegar uma para mim. Ela ergueu a mão para protestar, mas ele já havia saído. Retornou momentos depois, trazendo uma cadeira retirada de outra saleta. Era alto, magro e, constatou ela, com um leve desconforto, bastante atraente. O pai dela possuía apenas 3 fervorosos, todos já velhos. Eles percorriam as terras da família, visitando os vilarejos, pregando para as pessoas e as ajudando a obter pontos em suas glórias e vocações. Shallan tinha os rostos deles em sua coleção de retratos. O fervoroso pousou a cadeira. Antes de sentar-se, olhou para a mesa e parou. Ora, ora, disse ele surpreso. Por um momento, Shallan achou que ele estava lendo sua carta e sentiu um irracional surto de pânico. O fervoroso, no entanto, estava olhando para os 3 desenhos sobre a mesa, aguardando o envernizamento. Você desenhou isso, luminosa? Perguntou ele. Sim, fervoroso, respondeu Shallan, baixando os olhos. Não precisa ser tão formal, disse o fervoroso, inclinando-se e ajeitando os óculos enquanto examinava o trabalho dela. Por favor, eu sou o irmão Cabzal, ou só Cabzal. De verdade, está ótimo. E você é... Shallan Davar. Pelas chaves douradas de Vedeledev, luminosa, exclamou o irmão Cabzal, sentando-se. Foi Jasna Collin quem lhe ensinou essas habilidades com lápis? Não, fervoroso, respondeu ela, ainda de pé. Ainda muito formal, comentou ele, sorrindo para ela. Me diga, eu sou tão intimidador assim? Eu fui criada para demonstrar respeito pelos fervorosos. Bem, eu acho que respeito é como esterco. Use conforme necessário e as plantas florescem. Coloque uma camada grossa demais e as coisas começam a feder, disse ele com os olhos cintilando. Teria um fervoroso, um criado do Todo-Poderoso, acabado de falar de esterco? Um fervoroso é um representante do próprio Todo-Poderoso, disse ela. Faltar ao respeito com o Senhor seria faltar com respeito ao Todo-Poderoso. Entendi. E é assim que você reagiria à presença do Todo-Poderoso se ele aparecesse aqui? Com toda essa formalidade e reverência? Ela hesitou. Bem, não. Ah, e como você reagiria? Acho que com gritos de dor, respondeu ela, deixando o pensamento escapar fácil demais. Pois está escrito que a glória do Todo-Poderoso é tanta que quem olhar para ele é imediatamente queimado até virar cinzas. O fervoroso riu. Sabe as palavras, de fato. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, hesitante. Você ainda parece nervosa, disse ele, erguendo o retrato que Shallan fizera de Jasna. O que eu preciso fazer para deixar você à vontade? Devo subir na mesa e começar a dançar? Shallan ficou surpresa. Nenhuma objeção? Bem, então... Ele pousou o retrato e começou a subir na cadeira. Não, por favor, disse Shallan, levantando a mão livre. Tem certeza? Perguntou ele, lançando um olhar avaliador para a mesa. Tenho, disse Shallan, imaginando o fervoroso tropeçando, caindo do balcão e despencando no chão dezenas de metros abaixo. Por favor, eu prometo não respeitar mais você. Ele riu, pulou da cadeira e sentou-se. Depois se inclinou para Shallan e disse, em tom conspiratório. O truque da mesa quase sempre funciona. Só tive que ir até o fim uma vez em uma aposta contra o irmão Lanin. O fervoroso mestre de nosso mosteiro quase desmaiou de susto. Shallan se pegou sorrindo. Você é um fervoroso. Fervorosos são proibidos de ter posses. O que vocês apostaram?
2 inalações profundas do perfume de uma rosa de inverno, respondeu o irmão Cabzal, e o calor do sol sobre a pele. Ele sorriu. Nós podemos ser muito criativos às vezes. Passar anos mofando em um mosteiro tem esse efeito em um homem. Agora, você ia me explicar onde aprendeu a ser tão habilidosa com lápis. Prática, disse Shallan. Acho que é como todo mundo acaba aprendendo. Sabe as palavras novamente. Estou começando a me perguntar qual de nós é o fervoroso. Mas você, com certeza, deve ter tido um mestre para lhe ensinar. Dandos, o ungido. Ah, um verdadeiro mestre do lápis, o melhor que já existiu. Agora, Luminosa, não é que eu esteja duvidando da sua palavra, mas estou intrigado. Como é que Dandos Heraldin pode ter treinado você nas artes se, na última vez que conferi, ele estava sofrendo de um mal crônico e incurável? Com isso quero dizer o mal de estar morto, há 300 anos. Shallan corou. Meu pai tinha um livro com os ensinamentos dele. Você aprendeu isso, disse Cabzal, levantando o desenho de Jasna. Em um livro? Ah, sim. Ele olhou de novo para o retrato. Preciso ler mais. Ao ver a expressão do fervoroso, Shallan começou a rir. Então colheu uma lembrança dele sentado ali, cofiando a barba com um dos dedos e examinando o desenho, enquanto a admiração e perplexidade se mesclavam em seu rosto. Ele sorriu agradavelmente e pousou o desenho. Você tem verniz? Tenho, disse ela, tirando da bolsa um vaporizador do tipo usado para espargir perfume. Ele pegou o pequeno frasco, girou a tampa e o sacudiu. Depois, testou o verniz nas costas da mão. Assentindo satisfeito, pegou o desenho. Uma obra como esta não pode correr o risco de borrar. Eu posso aplicar o verniz, disse Shallan. Não precisa se incomodar. Não é incômodo, é uma honra. Além disso, eu sou um fervoroso. Nós nos sentimos mal quando não estamos ocupados fazendo coisas que os outros podem fazer por si mesmos. É melhor apenas me deixar fazer. Ele começou a aplicar o verniz, pulverizando a folha com cuidadosas aplicações. Ela quase não conseguiu refrear o impulso de lhe arrancar o desenho das mãos. Felizmente, ele era cuidadoso e o verniz foi distribuído de modo uniforme. Obviamente, ele já fizera aquilo antes. Você é de Jaqueved, presumo? Perguntou ele. Por causa dos meus cabelos? Devolveu ela, passando a mão pelos fios ruivos. Ou por causa do sotaque? Por causa do modo como trata os fervorosos. A igreja vedena de longe é a mais tradicional. Eu visitei seu adorável país em 2 ocasiões, e, embora a comida de lá caia bem em meu estômago, a quantidade de reverências que fazem aos fervorosos me deixa pouco à vontade. Talvez você devesse ter dançado em cima de algumas mesas. Pensei nisso, mas meus irmãos e irmãs fervorosos do seu país provavelmente iam morrer de tanta vergonha. Eu detestaria ter esse peso na consciência. O Todo-Poderoso não é condescendente com aqueles que matam seus sacerdotes. Eu pensei que fosse errado matar em geral, comentou ela, ainda observando aplicar o verniz. Era estranho deixar que outra pessoa trabalhasse sobre um desenho seu. O que a luminosa Jasna achou do seu talento? Perguntou ele, sem se descuidar do trabalho. Acho que ela não se interessa por isso, disse Shallan, fazendo uma careta ao se lembrar da conversa com a mulher. Parece que não aprecia muito as artes visuais. Foi o que eu ouvi dizer. É um dos defeitos dela, infelizmente. O outro seria aquele pequeno problema da heresia? Realmente, concordou Cabzal, sorrindo. Devo reconhecer que entrei aqui esperando ser recebido com indiferença, não com deferência. E como você conseguiu fazer parte do círculo dela? Shallan teve um sobressalto ao perceber, pela primeira vez, que o irmão Cabzal devia ter presumido que ela era uma das criadas da luminosa Colin, ou talvez uma pupila. Droga, disse para si mesmo. Parece que, sem querer, eu confundi você, irmão Cabzal. Não tenho nenhuma associação com a luminosa Jasna. Não ainda, pelo menos.
Estou tentando fazer com que ela me aceite como pupila. Ah, disse ele, finalizando o envernizamento. Desculpe. Por que motivo? Você não fez nada de errado. Ele assoprou o desenho e depois virou para que ela visse. Estava perfeitamente envernizado, sem nenhuma mancha. Você poderia me fazer um favor, menina? Disse ele, pousando o papel na mesa. Qualquer coisa. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Qualquer coisa razoável, corrigiu ela. Pelos critérios de quem? Pelos meus, eu acho. Que pena, disse ele, pondo-se de pé. Nesse caso, vou me resfriar. Você poderia ter a bondade de dizer à luminosa Jasna que eu a procurei? Ela o conhece? Que assunto um fervoroso herdaziano teria a tratar com Jasna, uma ateia declarada? Ah, eu não diria isso, respondeu ele. Mas espero que conheça meu nome, já que solicitei uma audiência com ela várias vezes. Shallan assentiu e se levantou. Está querendo tentar convertê-la, por acaso? Ela oferece um desafio único. Acho que eu não conseguiria viver comigo mesmo se pelo menos não tentasse persuadi-la. E nós não queremos que você seja incapaz de viver consigo mesmo, observou Shallan, pois a alternativa seria recair no seu desagradável costume de quase matar fervorosos. Exatamente. De qualquer forma, acho que um recado pessoal seu pode obter sucesso onde as solicitações por escritos foram ignoradas. Eu duvido. Bom, se ela recusar, significa apenas que eu tentarei de novo. Ele sorriu. O que espero que também signifique que nos encontraremos de novo. Isso me agradaria muito. A mim também. Peço desculpas, mais uma vez, pelo mal-entendido. Luminosa, por favor, não assuma a responsabilidade pelas minhas suposições. Eu hesitaria em assumir a responsabilidade por você em qualquer coisa, irmão Cabzal, mas ainda me sinto mal. Vai passar, replicou ele, os olhos cintilando. Mas vou fazer o melhor que puder para que você se sinta melhor. Há alguma coisa de que você goste? Além de respeitar fervorosos e fazer desenhos incríveis? Geleia. Ele inclinou a cabeça. Eu gosto de geleia, confirmou ela, dando de ombros. Você me perguntou do que eu gosto. Geleia. Geleia será. Ele se retirou para o corredor escuro, remexendo no bolso da túnica para pegar a esfera de luz. Em poucos segundos, desapareceu. Por que não esperar o retorno de Jasna? Balançando a cabeça, Shallan invernizou seus outros dois desenhos. Ela os estava colocando na bolsa, depois de terem secado, quando viu passos no corredor novamente e reconheceu a voz de Jasna. Apressadamente recolheu suas coisas e, deixando a carta sobre a mesa, postou-se em um canto da saleta para esperar. Jasna Collin surgiu momentos depois, acompanhado por um grupo de criados. Não parecia nada satisfeita.